Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos em mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos meditar hoje 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 17 a 25. Irmãos, de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. A pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós ela é poder de Deus. Com efeito está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o mestre da lei? Onde o questionador deste mundo? Acaso Deus não mostrou a insensatez da sabedoria do mundo? De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, o mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria. Por isso, Deus ouve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Paulo, um apóstolo fiel, não tinha medo de dizer a verdade, não tinha medo de pregar a cruz. Aliás, muitos irmãos nossos protestantes evangélicos nos questionam por que nós falamos tanto do Cristo crucificado. Nos questionam por que nós carregamos uma cruz do Cristo crucificado. Eu me lembro que um dia eu, andando nas ruas de São Paulo, parei na frente de uma igreja, e na frente daquela igreja evangélica, uma pessoa que estava na porta da igreja me perguntou: mas por que você anda com uma cruz? Cristo está vivo. Por que você anda com o Cristo morto no seu crucifixo, no seu peito? E eu disse para ele: olha, antes de a gente começar um debate nessa situação, eu te faço uma pergunta. Me explique esta passagem, me explique. Por que Paulo diz que, porém nós, pregamos a Cristo crucificado? Porque é isso que minha igreja prega. A minha igreja prega a mesma coisa que Paulo está afirmando aqui: Cristo crucificado. A gente não prega o Cristo morto. Claro que não. Aliás, a festa mais importante para a igreja católica é a Páscoa, é a ressurreição, é a vitória de um Deus pela morte. Eu não carrego um crucifixo para dizer que eu creio no Cristo morto. Hipótese alguma, isso é burrice, isso é tolice alguém falar para a gente. Essa pessoa falar isso para a gente é tolice. Dizer que eu carrego, não, eu carrego aqui o sinal da minha vitória. O Cristo crucificado é o sinal da nossa vitória. Foi pela morte dele que eu tive vitória. Foi pela morte dele que eu tive vida. E a igreja prega o Cristo crucificado. Olha que lindo. A pregação a respeito da cruz é insensatez para os que se perdem. Ou seja, a pregação da palavra é uma pregação que exige sacrifício, é uma pregação que exige renúncia. Você seguir a palavra de Deus exige que você renuncie muitas coisas, exige que você renuncie o mundo, exige que você renuncie o pecado, e isto é uma cruz, e isto é uma morte. Uma morte para quem? Uma morte para quê? Uma morte para você mesmo. Uma morte para a sua carne. Por quê? Para você fazer a vontade de Deus, você vai ter que matar a sua carne. Você vai ter que matar a vontade da sua carne. Porque a sua vontade quer o pecado. A tua carne quer coisa errada. A tua carne quer o mundo. A tua carne quer o que não agrada a Deus. Isso diz São Paulo.
Então, se você quer seguir a Deus, você vai ter que matar a sua carne. Você vai ter que crucificar a sua carne. São Paulo diz todas essas coisas em outras palavras. É por isso que muita gente... não, mas a igreja pega pesado demais. Não, é porque a igreja prega a cruz. Ei, o evangelho não amacia para ninguém. Se você que está me vendo agora, você quer um evangelho light, não é na igreja católica. Já vá procurar outra igreja. Procura outra igreja, porque a igreja católica não tem evangelho light. A igreja católica tem o evangelho da cruz. E o que é o evangelho da cruz? Para você viver essa palavra, você terá que morrer para si mesmo. Você vai ter que morrer para suas vontades. Você vai ter que crucificar a sua carne. E isso os pagãos não entendem. Para eles isso é loucura. Para os pagãos isso é insensatez. Ou seja, para as pessoas que estão no mundão, para as pessoas mundanas, é exagero. Não precisa de tudo isso. Que loucura! Por que eu não posso praticar das coisas do mundo? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso... você não pode fazer isso porque a Bíblia diz que você não pode. Não, mas eu não concordo. Para os pagãos isso é insensatez. Para os pagãos, seguir a palavra de Deus é insensatez, é loucura. Mas para nós, cristãos, é sabedoria. Para eles, loucura. Para nós, sabedoria. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens. Aquilo que nos acusam de insensatez é mais sábio do que os homens, é mais sábio do que eles pensam. Por isso, irmão, irmã, eu posso te dizer com muita alegria, a igreja católica é a igreja da cruz. A nossa igreja nunca desistiu, nunca abriu mão da cruz de Jesus, de pregar um evangelho não light. Eu, graças a Deus, e sempre vai ser assim, a igreja nunca vai renunciar à sua doutrina, renunciar aos seus princípios para agradar ao mundo. Não. A igreja só quer agradar a Deus. A igreja quer seguir a cruz. E aqueles que querem seguir Jesus terão que assumir a cruz, dia após dia. Quem quiser me seguir, renegue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Que Deus abençoe você. E que você não tenha medo da cruz, que é loucura para o mundo, mas é sabedoria de Deus. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.